Doutora, curtiu o show do Guns? Esse aqui em Rio Preto, não tive condições de ir. E você? Eu fui, doutora, eu fui acompanhar, né? Tem que saber tem que acompanhar o que tá acontecendo na cidade, não tem como. Com De certeza. histórico pra gente. E o que o show do Guns tem a ver com saúde integrativa? Exatamente. Eu que te pergunto, o que tem a ver, doutora? Então eu trouxe hoje, né, a temática Efeito Guns N' Roses, o que acontece no seu corpo em um show. Maravilha, porque assim, eu fui por ser um momento histórico para nossa cidade, fui para trabalhar também, mas muita gente que estava lá, a maioria, na verdade, por ser apaixonado pela banda, pelos cantores, pelas músicas, muita gente deve ter acontecido muita coisa na mente, no corpo dessas pessoas que a gente nem imagina, né? Sim, Carol, quando a gente começa a ouvir os acordes de uma banda que a gente gosta muito, de um grupo, de um cantor, que a gente vai assistir a um show, começam a liberar moléculas no nosso corpo e, consequentemente, nós começamos a sentir a repercussão disso, né, com sensações, que pode, sim, ser comprovado pela ciência. Então, um show de música ao vivo tem um poder terapêutico. Existe um estudo na Goldsmiths University que sugere que frequentar shows ao vivo regularmente pode aumentar a sensação de bem-estar e longevidade. Olha, Com a redução do hormônio do estresse e o aumento do estímulo mental. Qual que é o impacto que a gente começa a observar? A primeira sensação importante nas pessoas é o senso de pertencimento. Existe uma necessidade humana da gente pertencer. Fazer parte de uma tribo, por exemplo, como fãs de rock ou de qualquer outro estilo musical, fortalece a resiliência emocional. Então, eu vou fazer um teste com os nossos ouvintes agora. Para quem foi no show, como você se sentiu ao dividir o mesmo espaço com milhares de pessoas? Como foi para você, Carol? eu me senti pequena, confesso, porque a gente vê que tudo é muito grandioso, né, doutora? Foi assim que eu me senti, foi a minha percepção. Quando eu ia, né, aos shows, eu sentia como se o meu corpo fizesse parte daquilo tudo, como se fosse uma grande onda e quando todo mundo pulava, eu tinha vontade de pular e tinha vontade de me mexer, de dançar. Parece que a gente entra, né, ali no ritmo. Sim. E não é só uma aparência. O que a gente pode perceber no nosso corpo, fisicamente falando? O primeiro estímulo que a gente pode falar hoje é a neuroquímica do prazer. Então, existe a liberação de 3 hormônios principais. A música ao vivo estimula a liberação desses hormônios. O primeiro é a dopamina, que é aquele hormônio conhecido pela recompensa. Então, a gente sente um prazer, uma motivação logo no início. A gente também passa pela liberação da endorfina, que é um hormônio que é conhecido pelo poder analgésico natural, que alivia dores e reduz estresse. E lá no meio da multidão, principalmente em grandes multidões, ocorre a liberação da ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor, mas é também um hormônio de conexão, que traz essa sensação das pessoas se sentirem conectadas, fazendo parte. Doutora, uma coisa muito louca aí que bate com o que você falou é que mesmo não sendo fã da banda, admiro muito, lógico, mas quando começa você se arrepia, você sente aquela energia mesmo do lugar. Lembra que eu falei pra você, quando eu era novinha, que eu ia em shows, em micaretas, e eu sentia até o fio do cabelo arrepiar? É essa sensação mesmo. E isso impacta diretamente no nosso sistema imunológico. Então, ocorre uma diminuição drástica do cortisol, que é o hormônio do estresse crônico, e dessa forma, com menos cortisol circulando no nosso corpo, o sistema imune fica mais livre para atuar, menos reativo. Então, começam a ter respostas mais efetivas no nosso corpo. E o que acontece também, que é muito interessante, a frequência e a sincronização cardíaca começa a ocorrer. De que forma? Em grandes shows, com aquela música acontecendo, a respiração e os batimentos de quem está na plateia começam a ser sincronizados com a movimentação da música, a batida da música. E aí cria um estado que é conhecido como coerência física. Então é como se o nosso coração começasse ali a bater realmente nas batidas da música.
2 artigos científicos relativamente recentes, um publicado na PNAS em 2024 e outro na Scientific Reports, que é do grupo da Nature, em 2025, que são grupos de maior prestígio e maior fator de impacto que a gente conhece dentro da ciência, trouxeram resultados muito interessantes, né? Um que é a resposta emocional de conexão, que eu acabei de falar, e a sincronia neural, em que ondas cerebrais se alinham ao ritmo da música. Então, não é só a frequência cardíaca, a movimentação neuronal também. E isso regula o que é conhecido como prazer biológico, que é superior a qualquer atividade de prazer que a gente possa conhecer. Então, o show é preventivo, é importante para a nossa saúde. E aí, o que isso tem a ver com a saúde integrativa, que é a nossa coluna, né, Carol? A musicoterapia é uma prática integrativa e complementar em saúde que utiliza música para que seja trabalhada questões da nossa mente, do nosso corpo, justamente para essa sincronização, para a liberação de questões importantes no corpo da pessoa, na vida da pessoa. A saúde não é apenas a ausência de doença, que é muito o que a saúde integrativa fala. É um equilíbrio entre o ambiente e o biológico. Então, o show internacional promove um estímulo sensorial incrível, maravilhoso, porque é o estímulo visual, auditivo, a vibração sonora que a gente sente no nosso corpo. E eu trago aqui, para finalizar, uma dica. Se você está num momento muito cansado, precisando realizar uma tarefa que é cansativa, chata, coloque uma música estimulante para você ver o que acontece. E por outro lado, se você quiser dormir, ou você precisa descansar, precisa relaxar, coloca uma música relaxante. Eu dou muitas dicas para pessoas que eu atendo, porque existem vibrações que a gente pode estudar que trazem motivação ou relaxamento em alguns momentos de necessidade. E aí eu queria deixar uma mensagem final. Ir ao show do Guns não foi só uma diversão, foi um investimento na biologia da pessoa. E que cada acorde de um show lembre você de viver intensamente a sua própria vida e a sua própria história, porque é isso que a gente precisa hoje. Sem dúvidas, doutora. E eu estava falando ontem sobre investir, né, de gastar com viagem. Muitas vezes a gente pensa num gasto com, é muito caro para ir no show, é muito caro para viajar, mas e o benefício que isso vai trazer para sua vida? Não é futilidade, não é só lazer, né? É muito mais que isso. E o lazer é importante. Lógico. Sempre quando chega alguém para mim com alguma questão de saúde mental, a primeira coisa que eu pergunto é: que hobbies que você tem na sua vida? Você tem desfrutado da sua vida? Então, o primeiro ponto que a gente precisa trazer para a nossa rotina, que é um ponto de reflexão importante, isso não é um gasto, é um investimento. Tudo que eu invisto em mim vai repercutir na minha saúde em todos os sentidos, porque a saúde integrativa fala que a nossa saúde, o nosso corpo, é visto, é estudado em várias esferas. Então, se eu estou lá feliz, me divertindo, desfrutando da minha vida, isso vai repercutir em todas as esferas. Sem dúvida.